um escândalo que revelou um gabinete paralelo em que pastores evangélicos sem cargo público exerciam controle sobre os recursos do Ministério da Educação do governo Bolsonaro. Suspeitas de um esquema de propinas que derrubou um ministro e agora, há pouco mais de 3 meses da eleição, levou à sua prisão preventiva. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 22 de junho de 2022. Dia em que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso preventivamente pela Polícia Federal no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de corrupção e tráfico de influência na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Os policiais foram às ruas em Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal para cumprir 5 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão, numa operação chamada Acesso Pago. Ela faz parte do inquérito que apura um escândalo que, em março, revelou suspeitas de um esquema de lobby e propinas comandado por pastores evangélicos com acesso privilegiado ao MEC. Milton Ribeiro foi preso na cidade de Santos, em São Paulo, e deve ser encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Segundo o juiz que autorizou a prisão, Ribeiro é suspeito de, durante a sua gestão à frente do MEC, cometer os crimes de corrupção passiva, tráfico de influência, prevaricação, que ocorre quando um agente público deixa ou demora a agir diante de irregularidades por interesse próprio, e advocacia administrativa, que é quando alguém que trabalha para o poder público usa sua função para defender interesses particulares. A defesa de Ribeiro chamou a prisão de incabível e de um excesso por parte da Justiça e disse que vai pedir a revogação da medida. O Ministério da Educação, atualmente comandado por Victor Godoy, disse em nota que a Polícia Federal esteve na sede do MEC e que o governo não compactua com qualquer ato irregular e vai continuar a colaborar com as investigações. Também foram presos nessa quarta os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, suspeitos de negociar a liberação de verbas com as prefeituras em troca de propina. O escândalo começou a ser revelado em março em reportagens do jornal Estado de São Paulo. Os envolvidos sempre negaram ilegalidades. Vamos retomar então o caso. Primeiro, vieram notícias de que a dupla de pastores, que não tinha cargo oficial no governo, comandava uma espécie de gabinete paralelo no Ministério da Educação. Tinham controle da agenda do então ministro e de verbas públicas do FNDE, que é o fundo responsável por repasses federais que garantem o funcionamento do ensino básico nos municípios. Esse fundo tem um orçamento de mais de 60 bilhões de reais, um montante maior que o de muito ministério. Aí vieram relatos de prefeitos pelo Brasil dizendo que os pastores pediram propina em troca da liberação dos recursos públicos. Foram citadas cobranças por barras de ouro, depósito em conta, ajuda para a construção de igrejas e até encomendas de bíblias de editora ligada aos religiosos. A suspeita é de que o MEC vinha sendo usado como um balcão de negócios por esse grupo. Também em março, o jornal Folha de São Paulo revelou um áudio em que o Milton Ribeiro está numa reunião com os 2 pastores e diz que priorizava as prefeituras indicadas pelo Gilmar Santos a pedido do presidente Jair Bolsonaro. É esse áudio que você ouve agora. Minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta. Ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Segundo o jornal, esse encontro contava também com a presença de prefeitos e lideranças do FNDE, que desde meados de 2020 é dominado por nomes indicados pelo Centrão. Centrão é um grupo de parlamentares com histórico de fisiologismo que desde essa época passou a dar apoio e sustentação política ao governo Bolsonaro. Esse apoio garante que o presidente não seja alvo de um processo de impeachment, apesar dos muitos pedidos protocolados desde o início do mandato.
O Milton Ribeiro, que é pastor presbiteriano, assumiu como ministro da Educação em 2020. Mas a influência no governo dos dois religiosos investigados vinha até antes disso. Existem registros de 2019 de encontros deles no Palácio do Planalto. Entre o primeiro ano de mandato e fevereiro de 2022, mês anterior ao escândalo estourar, foram 35 reuniões dos pastores em gabinetes na sede do Executivo Federal, incluindo aí encontros com o próprio Bolsonaro. Num depoimento à Polícia Federal, o Ribeiro confirmou que recebeu o pastor Gilmar a pedido de Bolsonaro, mas negou que tenha praticado favorecimento e disse que a declaração vazada foi tirada de contexto. A Procuradoria-Geral da República não viu razão para incluir o presidente na investigação do caso com base na gravação. A repercussão do escândalo colocou pressão sobre Ribeiro, que pediu demissão no fim de março, um pouco mais de uma semana depois das primeiras revelações e depois da Polícia Federal começar a investigar o caso. A apuração, que agora levou à prisão do ex-ministro, começou no Supremo Tribunal Federal porque ele tinha foro privilegiado, mas foi enviada para a primeira instância quando Ribeiro deixou o MEC. Na carta de demissão, ele negou ter cometido ilegalidades. A prisão acontece há pouco mais de 3 meses da eleição de outubro, quando o Bolsonaro vai tentar um novo mandato. Ele vem aparecendo estagnado em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se mantém favorito. Bolsonaro e seus apoiadores costumam usar o tema da corrupção para atacar o petista. Lula foi condenado em processos da Lava Jato, num episódio que inclusive tirou o ex-presidente da campanha de 2018, quando Bolsonaro foi eleito para o Palácio do Planalto. Depois o petista teve essas condenações anuladas no Supremo. Nessa quarta-feira, depois da prisão de Ribeiro, pipocaram notícias com aliados de Bolsonaro avaliando nos bastidores que o episódio é muito ruim para a campanha do presidente. Isso porque fura o discurso que Bolsonaro tenta emplacar de que não existe corrupção no governo dele. É um discurso que não se sustenta muito, considerando que outras suspeitas já foram reveladas e são investigadas desde o início do mandato, como o orçamento secreto e os casos das compras de vacinas na pandemia revelados pela CPI da Covid no Senado. Mas é um discurso que ainda tem apelo para sua base de eleitores. Pesa no caso do MEC, além da citação no áudio vazado, o fato de Bolsonaro ter defendido publicamente Ribeiro na época da revelação do escândalo. Numa live no dia 24 de março, por exemplo, quando estava sendo pressionado para demitir Ribeiro, o presidente falou isso. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Essa atitude mudou agora. Nessa quarta-feira, quando foi questionado sobre a prisão de Ribeiro numa entrevista para a Rádio Itatiaia, Bolsonaro disse o seguinte. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, porque isso aí vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caem em comissão. Se alguém faz algo de errado, vai botar a culpa em mim? Bolsonaro diz aí que afastou Ribeiro, mas a exoneração oficialmente aconteceu a pedido do ex-ministro. O presidente também usa a prisão dessa quarta para argumentar que o seu governo não interfere na Polícia Federal, uma suspeita pela qual Bolsonaro é investigado no Supremo, de que busca interferir politicamente na PF para tentar proteger aliados e familiares. O último comentário de Bolsonaro no áudio que você ouviu é algo que ele costuma repetir quando confrontado com algum novo escândalo, que é dizer que não tem como saber tudo o que acontece no seu governo. É algo que se encaixa num comportamento recorrente do presidente, de se eximir da responsabilidade de governar. Ele já fez isso no início da pandemia de Covid-19, quando dizia erroneamente que uma decisão do Supremo tinha tirado dele o poder de conduzir a resposta do governo à crise sanitária. Atualmente, ele faz críticas e investidas contra a Petrobras por causa dos aumentos nos combustíveis, ao mesmo tempo em que deixa de agir para mudar a política de preços da estatal. Essa atitude de não é comigo, segundo especialistas, é algo que abre espaço para a ocupação da máquina pública por grupos que acabam fazendo esse tipo de gestão paralela. Essa palavra, aliás, aparece com frequência nos escândalos do atual governo.
orçamento paralelo para o repasse sem transparência de emendas para parlamentares da base de apoio, ministério paralelo para defender políticas de saúde negacionistas na pandemia e suspeitas de que um gabinete paralelo formou um balcão de negócios na educação, uma das áreas mais atingidas pela crise no Brasil. Quando o escândalo do MEC foi revelado, o Nexo conversou com a Gabriela Lota, que é professora em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sobre os impactos que essas estruturas paralelas podem ter para o Estado brasileiro. Abre aspas para ela. Quando uma estrutura paralela desvia parte do dinheiro para alguns municípios, essa atitude está tirando de alguém para dar para outra pessoa. Uma distribuição injusta do recurso que não está seguindo critérios técnicos e impessoais. Em médio e longo prazo, ainda não tem como medir isso, vamos sentir a destruição da máquina administrativa. Os gabinetes paralelos são um mundo sem controle, o que também é um custo para a democracia. Fecha aspas. A procuradora-geral do município de Registro, em São Paulo, foi agredida por um colega de trabalho na segunda-feira e o caso tem repercutido desde então. O César Gaglione escreveu sobre o assunto. César, primeiro conta pra gente o que aconteceu. A procuradora-geral do município de Registro, no interior de São Paulo, Gabriela Monteiro de Barros, foi agredida na tarde de segunda-feira pelo procurador Demétrios Oliveira Macedo. De acordo com a vítima, a agressão foi motivada pela abertura de uma sindicância contra Macedo, a fim de apurar a denúncia de outra funcionária da repartição, que alegou que ele apresentou comportamento agressivo no ambiente de trabalho. Macedo foi suspenso de suas funções na terça-feira e o Ministério Público está investigando o caso. Ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Registro, mas pôde sair horas depois, já que a polícia disse que não houve flagrante, mesmo com as imagens filmadas. Na tarde dessa quarta-feira, a Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva do procurador. Macedo afirmou que sofria assédio moral dentro da repartição e confessou a agressão. E quais podem ser as consequências para o agressor nesse caso? O caso foi registrado como uma lesão corporal, crime previsto no artigo 129 do Código Penal, com pena de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Se a agressão gerar incapacidade temporária ou permanente na vítima, é considerada uma lesão corporal grave, com pena de 1 a 5 anos de prisão e multa. Além disso, tem o processo administrativo. A advogada Marina Ganzaroli me disse que é evidente que o procurador abusou da sua autoridade e também cometeu crimes contra a honra ao xingar a procuradora-geral durante a agressão. O processo administrativo corre dentro do Ministério Público Estadual e ele pode ser demitido, perder a aposentadoria e outros benefícios, além de ficar impossibilitado de exercer cargo público no futuro. Valeu, César. O texto dele você lê em nexojornal.com.br. Um enclave russo chamado Kaliningrado despontou como mais uma região que merece atenção na guerra na Ucrânia. Quem explica melhor é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O governo da Lituânia está há 4 dias, desde 18 de junho, interrompendo a conexão ferroviária entre a Rússia e a base naval de Kaliningrado, que pertence à Rússia, mas fica no Mar Báltico. Para nós que estamos aqui no Brasil é até difícil situar no mapa todas essas localidades desconhecidas. Mas a história é a seguinte. Na Segunda Guerra Mundial, os soviéticos, junto com os aliados, derrotaram os nazistas. Em 1945, tendo vencido a guerra, Moscou tomou para si uma parte da Alemanha, a Alemanha Oriental. Aí, em 1991, a União Soviética chegou ao fim, mas a Rússia, que era a maior potência do bloco socialista, manteve para si uma pequena porção da antiga Alemanha Oriental chamada Kaliningrado. Essa pequena porção de terra faz parte da Rússia desde então, mesmo que esteja a quilômetros de distância, mesmo que sequer tenha fronteira física com o restante do território russo. Hoje, Kaliningrado abriga a frota naval russa no Mar Báltico. Os países membros da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, acreditam que os russos mantenham em Kaliningrado uma importante bateria de mísseis e algumas ogivas nucleares. O trânsito de materiais entre a Rússia e Kaliningrado só é possível por terra, passando por dentro da Belarus e em seguida cobrindo uma estreita linha chamada de linha Suwałki, que passa sobre a fronteira entre a Polônia e a Lituânia. Em cima dessa linha passa um ramal ferroviário que é administrado pela Lituânia, e é nesse ramal que a Lituânia resolveu barrar material que a Rússia envia para seu enclave naval em Kaliningrado. Bom, a ideia dos lituanos é criar dificuldades e impedir movimentações russas ligadas ao campo militar. Os produtos que a Lituânia impede que sejam enviados de trem para Kaliningrado são carvão, metais, material de construção e itens de alta tecnologia. A Rússia reclamou da medida,
classificou o gesto lituano como hostil, agressivo e ilegal. Além disso, prometeu retalhar duramente. Ninguém sabe ainda o que isso pode significar na prática, mas não faltam analistas que voltam a se referir ao risco de um transbordamento do conflito na Ucrânia, que poderia levar à tão temida e anunciada Terceira Guerra Mundial. Antes de ir, 2 correções sobre o episódio do Durma de terça-feira, sobre o caso da criança que foi estuprada em Santa Catarina e foi impedida de fazer um aborto legal. A gente errou ao falar o local em que uma outra menina de 10 anos, no Espírito Santo, conseguiu realizar a interrupção da gravidez em 2020. Não foi em Jacareí, mas sim num hospital em Recife. A gente também disse que uma portaria do Ministério da Saúde obriga os profissionais do SUS, o Sistema Único de Saúde, a notificar as autoridades policiais se houver indícios ou confirmação de crime de estupro. Na verdade, a portaria só recomenda essa notificação. A gente agradece aos ouvintes que entraram em contato para avisar dos erros. Da prisão preventiva de um ex-ministro da Educação sob suspeitas de um esquema de propina no MEC, passando pelo caso da agressão a uma procuradora em registro e terminando com o papel de Kaliningrado na guerra na Ucrânia, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Gabriela Berndt, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.